Uma saga musical narrada por Milton Gonçalves. Capítulo 1. O Mistério da Pedra do Sal. 10 minutos. Narrador. Rio de Janeiro, 2025. O sol se punha na Pedra do Sal, aquele lugar sagrado onde o samba primeiro ecoou. As obras de restauração revelaram algo extraordinário naquela tarde. Uma antiga caixa de madeira, escondida entre as pedras centenárias. Na tampa, entalhado à mão, lia-se Tia Ciata, 1916. Mestre J.C., guardião das tradições do samba, examinava a descoberta com seus 68 anos de experiência. Sua neta Diana, jovem historiadora, registrava cada momento em sua câmera. O velho mestre falava com voz embargada de emoção sobre Tia Ciata, sobre como sua casa na Praça 11 era o verdadeiro berço do samba. Com mãos trêmulas, J.C. revelou o tesouro guardado na caixa, um disco de 78 rotações, pelo telefone. O primeiro samba já gravado. Ao seu lado, um caderno de couro revelava em suas páginas amareladas a história viva do nosso samba. A voz de Donga ecoava novamente naquelas pedras históricas, como se o tempo tivesse parado. As páginas do caderno contavam sobre as rodas de dança dos escravizados, os batuques africanos se misturando com ritmos europeus. Ali estavam registrados os rostos que fizeram história. João da Baiana com seu pandeiro, Pixinguinha com sua flauta, Sinhô, o rei do samba. Cada página revelava um novo capítulo dessa história rica que começou nas senzalas e conquistou o mundo. O caderno trazia relatos preciosos sobre as festas na casa de Tia Ciata, onde o samba encontrou seu primeiro lar de respeito. Descrevia como os bambas se reuniam, como as melodias nasciam, como o ritmo ia tomando forma. Pelo telefone, não era apenas uma música, era o momento em que o samba deixava as sombras e ganhava seu lugar ao sol. O chefe da polícia pelo telefone mandou avisar. A melodia que mudou a história da música brasileira preenchia o ar. As anotações revelavam as disputas, as histórias por trás da composição, os personagens que fizeram parte daquele momento histórico. No fundo da caixa, escondidos sob papéis antigos, um compartimento secreto guardava um envelope misterioso com os dizeres: só abra quando o piano encontrar o pandeiro. Miguel, jovem músico do morro e aluno de J.C., chegou naquele momento com seu cavaquinho, enquanto Roberto Beto Andrade, empresário da música, observava tudo com olhos calculistas. Diana encontrou também fotografias inéditas, rodas de samba nas ruas, festas nos terreiros, momentos íntimos dos grandes bambas. Cada imagem contava uma história, cada detalhe revelava um pedaço desse quebra-cabeça que era a origem do samba. Feche seus olhos por um momento. Sinta o calor das pedras antigas sob seus pés, pedras que guardam as memórias de tantas rodas de samba. O som dito pelo telefone ecoa através do tempo, trazendo consigo o espírito de Tia Ciata, Donga, João da Baiana. A brisa do mar carrega o cheiro da história, enquanto o mistério do envelope fechado promete revelar segredos que conectam passado e presente do nosso samba. Capítulo 2. O piano que revolucionou o samba. Narrador. Na manhã seguinte, Diana não conseguia tirar da cabeça o mistério do envelope. Em sua sala, um velho toca-discos fazia soar Charlie Brown, enquanto ela organizava suas descobertas. A agulha do aparelho arranhou suavemente o vinil, como se quisesse revelar um segredo guardado entre os sulcos do disco. O ano era 1973, e o Brasil estava prestes a conhecer uma nova forma de fazer samba. Benito de Paula, sentado ao piano do Teatro Opinião, revolucionava o gênero com uma mistura única que ninguém havia tentado antes. Diana encontrou uma antiga reportagem sobre aquela noite histórica, onde as teclas do piano se misturaram pela primeira vez com o swing do samba. O jornal amarelado trazia a crítica entusiasmada: um piano no samba. Benito de Paula prova que é possível. As fotos mostravam o teatro lotado, o público extasiado com aquela novidade que soava tão natural. Retalhos de cetim, nascia ali, uma música que provaria que o samba podia se reinventar sem perder sua essência. Entre os papéis da caixa misteriosa, uma fotografia surpreendente mostrava Benito de Paula na casa de Tia Ciata, anos antes de se tornar famoso. No verso, uma anotação enigmática dizia: o piano e o pandeiro se encontrarão no cacique. Miguel chegou naquele momento, trazendo consigo descobertas sobre o cacique de Ramos que mudariam o rumo da investigação. Diana descobriu também recortes de jornais que falavam sobre outras apresentações de Benito. Cada show era um sucesso maior que o outro.
Charlie Brown, Paz e Amor. Sucessos que mostravam como o piano podia dançar junto com o samba, criando algo totalmente novo. As pesquisas revelavam como aquele momento foi crucial para o que viria depois. O piano de Benito abriu as portas para novas influências no samba, preparando o terreno para o que mais tarde seria conhecido como pagode romântico. Feche seus olhos agora. Sinta-se em 1973, o piano de Benito de Paula preenchendo o ar com retalhos de cetim. O cheiro de café no Teatro Opinião, a expectativa da plateia. O momento exato em que o piano e o samba se encontraram pela primeira vez, abrindo caminho para uma revolução chamada pagode. Capítulo 3. Os Bambas do Cacique. O Cacique de Ramos guardava mais mistérios que Diana imaginava. Em um domingo de 1978, Bete Carvalho subia as escadas da quadra, guiada por uma carta anônima que chegará às suas mãos. O que ela não sabia é que estava prestes a mudar a história do pagode para sempre. O diário de Jorge Aragão, encontrado por Diana, revelava os segredos daquela tarde histórica. A quadra do Cacique fervia com um som diferente, revolucionário. O fundo de quintal nascia ali, trazendo instrumentos nunca antes vistos no samba: o banjo de Almir Neto, o tantã de Sereno, o repique de mão de Ubirani. As páginas do diário descreviam como cada instrumento foi incorporado ao grupo. O banjo, que Almir Neto adaptou do cavaquinho, dando aquele som mais marcado que se tornaria marca registrada do pagode. O tantã, que Sereno transformou em instrumento essencial para o novo ritmo. O repique de mão, que Ubirani desenvolveu, criando uma batida única. A carta que guiou Bete até o Cacique tinha a mesma caligrafia das anotações no envelope misterioso. Cada página do diário revelava não apenas música, mas uma revolução em curso. O pagode ganhava identidade própria, nascido dos fundos de quintal para conquistar o Brasil. Bete Carvalho, a madrinha do samba, reconheceu ali algo especial. Foi ela quem primeiro gravou Vou Festejar, de Jorge Aragão, abrindo as portas das gravadoras para aquele novo som que nascia. Foi ela também quem descobriu um jovem chamado Zeca Pagodinho, que frequentava as rodas do Cacique. O diário contava sobre as noites intermináveis de samba, as composições nascendo ali mesmo, no calor do momento. Falava sobre como Juvelina Pérola Negra encantava a todos com sua voz única, sobre como Arlindo Cruz começava a mostrar seu talento extraordinário. Feche seus olhos e deixe-se transportar para aquela tarde no Cacique. O cheiro de churrasquinho no ar, o som dos instrumentos afinando, a voz de Bete Carvalho descobrindo ali um jovem chamado Zeca Pagodinho. Sinta o momento exato em que o pagode ganhou sua certidão de nascimento, quando o samba dos fundos de quintal começou sua jornada para se tornar uma das maiores expressões da música brasileira. Capítulo 4. A explosão do pagode. Os anos 90 chegavam trazendo uma nova revolução. Diana encontrou uma fita cassete marcada apenas com as iniciais RN, uma gravação do Raça Negra ainda desconhecido, em um ensaio que mudaria a história do pagode brasileiro. Em sua superfície gasta pelo tempo, uma data, 1991. A voz inconfundível de Luiz Carlos entoava "É tarde demais", pela primeira vez, ainda em forma bruta, mas já carregando toda a emoção que faria milhões de brasileiros sonharem. O som da fita revelava um momento íntimo, o instante exato em que o pagode romântico encontrava sua voz. No fundo da gravação, uma conversa captada por acaso revelava os planos para uma revolução musical. Nas anotações que acompanhavam a fita, Diana descobriu o momento em que o Raça Negra decidiu misturar o romantismo com o pagode de uma forma nunca antes vista. A gravação continuava com outros clássicos nascendo, cheia de manias, ciúme, músicas que se tornariam hinos de toda uma geração. O cenário musical brasileiro se transformava rapidamente. Em outra fita, Diana encontrou os primeiros ensaios do Só Pra Contrariar. A voz de Alexandre Pires, ainda jovem, já mostrava todo o seu potencial em Que Se Chama Amor. O grupo mineiro trazia uma sofisticação única para o pagode, com arranjos elaborados e harmonias complexas. O Exalta Samba surgia com força total, Telegrama, conquistando todas as rádios. Péricles e Krigor formavam uma dupla de vozes que se tornaria lendária. Os arranjos modernos se misturavam com a essência do pagode tradicional, criando algo totalmente novo. O arte popular revolucionava com o temporal. O Negritude Júnior estourava com o Coab City, o Soweto encantava com o Momento Mágico. Era uma explosão de grupos, cada um trazendo sua própria identidade para o pagode.
Os bailes black da periferia de São Paulo se transformavam em grandes casas de show, lotadas todos os fins de semana. Na contracapa da fita do Raça Negra, Diana encontrou o mesmo símbolo misterioso do envelope da Pedra do Sal. As pontas da história começavam a se conectar. Uma mensagem em seu celular completava o mistério. Procure por Tiaguinho. Ele tem a chave. Os anos 90 transformaram o pagode em um fenômeno nacional. Os programas de domingo na TV não viviam sem seus grupos de pagode. Gênero que nasceu na periferia, agora conquistava todas as classes sociais. Nas rádios, não se passava uma hora sem tocar um sucesso do pagode romântico. O Cacique de Ramos, onde tudo começou, via com orgulho seus filhos musicais conquistando o Brasil. O Fundo de Quintal, que abriu os caminhos, celebrava o sucesso da nova geração. O pagode romântico não era uma ruptura com a tradição, mas sua evolução natural. Feche seus olhos e viaje para os anos 90. Os programas de domingo na TV, o Brasil inteiro cantando Cilada, que se chama Amor, Telegrama. O cheiro de churrasco nos quintais, as famílias reunidas, os bailões lotados de casais dançando. Sinta o momento em que o pagode romântico conquistou o coração do Brasil. As vozes de Luiz Carlos, Alexandre Pires, Péricles se misturam no ar, cada uma contando uma história de amor diferente. O som dos instrumentos tradicionais do fundo de quintal agora abraçava guitarras, metais, teclados. Era o pagode se reinventando mais uma vez, provando que a tradição podia caminhar junto com a modernidade. E assim, entre fitas cassete e recortes de jornal, Diana começava a entender como cada peça desse quebra-cabeça se encaixava. O mistério do envelope da Pedra do Sal parecia cada vez mais próximo de ser revelado. Mas ainda havia muito a descobrir. O que Tiaguinho saberia sobre tudo isso? E como ele se conectava com a história que começou tanto tempo atrás? Capítulo 5. A nova geração do pagode. Os anos 2000 chegavam trazendo uma nova energia para o pagode brasileiro. Nas universidades de todo o país, um fenômeno peculiar acontecia. O Jeito Moleque e os inimigos da HP conquistavam uma legião de jovens fãs, levando o pagode para um território até então inexplorado. O Jeito Moleque revolucionava com seu som despojado. Na voz marcante de Bruno Diegues, sucessos como Me Faz Feliz, Teu Segredo e Hoje a Noite é Nossa embalavam as festas universitárias. Os inimigos da HP marcavam sua história com bons momentos. Toca um Samba Aí e sua versão inesquecível de Caça e Caçador, transformando clássicos em pagode e conquistando uma legião de fãs nas universidades. Era o pagode chegando a uma nova geração, que até hoje carrega essa paixão pelo ritmo. Seguindo a tradição do pagode dos anos 90, o grupo Revelação surgia com força total. Com Xande de Pilares no vocal, músicas como Velocidade da Luz e Deixa Acontecer dominavam as rádios. O Sorriso Maroto também chegava para deixar sua marca, com Bruno Rosa trazendo uma nova forma de interpretar o pagode em sucessos como Ainda Gosto de Você e Sinais. O Exalta Samba, já consagrado, viveria uma transformação profunda com a chegada de um jovem talento, Tiaguinho. Sua voz única, somada à parceria com Rodriguinho nas composições, levou o grupo a um novo patamar. Juntos, eles modernizaram os arranjos e as letras do pagode, criando sucessos como Valeu, Tá Vendo Aquela Lua e Graça, que marcaram uma geração. Em meio a tantas novidades, Belo trilhava seu caminho solo após deixar o Soweto. Tua Boca se tornava um dos maiores sucessos do período, e mesmo enfrentando momentos difíceis, incluindo sua prisão, suas músicas continuavam no topo das paradas. Era a prova de que seu talento transcendia qualquer adversidade. Todo esse movimento mantinha o pagode vivo e pulsante. As casas de show lotadas, as rádios tocando os novos sucessos, os jovens cantando pagode nos corredores das universidades. O gênero mostrava sua força e capacidade de renovação. Feche seus olhos agora e deixe-se transportar para esses momentos. As festas universitárias onde o Jeito Moleque e os inimigos da HP faziam todo mundo cantar. Os shows do Revelação e do Sorriso Maroto levando adiante a tradição do pagode romântico. A voz de Tiaguinho renovando o Exalta Samba, as composições com Rodriguinho mudando a cara do pagode. Belo mantendo seu reinado mesmo nos momentos mais difíceis. Mas isso era apenas o começo. O pagode estava prestes a viver uma de suas maiores transformações. O que ninguém sabia é que um jovem chamado Tiaguinho guardava um sonho que mudaria para sempre a história do gênero.
Um projeto que começaria em uma simples conversa com Rafael Zulu e se transformaria na maior turnê da música brasileira. Como tudo isso aconteceu? Como o pagode continuou sua evolução? As respostas estavam guardadas em um encontro que mudaria tudo. Capítulo 6. A tarde que mudou o pagode. Rio de Janeiro, 2015. Em uma tarde como outra qualquer, um encontro aparentemente casual entre dois amigos mudaria para sempre a história do pagode brasileiro. Tiaguinho, já consagrado após sua passagem pelo Exalta Samba, e o ator Rafael Zulu conversavam sobre os velhos tempos, relembrando as tardes de domingo regadas a pagode. Foi ali, entre memórias e risadas, que nasceu a ideia da tardezinha. Rafael Zulu, apaixonado pelo pagode dos anos 90, sugeriu criar algo diferente, um show que resgatasse todos aqueles clássicos que marcaram a época. Tiaguinho, com seu talento único de intérprete, seria a voz perfeita para dar vida nova a essas canções eternas. A primeira tardezinha aconteceu no Quilombo, na zona oeste do Rio. O que era para ser apenas uma tarde especial entre amigos se transformou em um fenômeno. As filas dobravam quarteirões, centenas de pessoas cantando em uma só voz sucessos do Raça Negra, Só Pra Contrariar, Exalta Samba e tantos outros grupos que fizeram história. O projeto cresceu de forma avassaladora. Das tardes no Quilombo para casas de shows cada vez maiores, até chegar aos estádios. Tiaguinho não apenas cantava as músicas, ele contava histórias, revelava bastidores, celebrava cada compositor, cada intérprete que ajudou a construir a história do pagode. A tardezinha se tornou mais que um show, virou um movimento de resgate e celebração. Jovens que não viveram a época do pagode romântico passaram a conhecer e amar aquelas músicas. Artistas de diferentes gerações se encontravam no palco, criando momentos únicos e emocionantes. Os números impressionavam. Mais de 500 shows, milhões de pessoas, recordes de público em todo o Brasil. Mas o mais importante era o que acontecia durante aquelas tardes mágicas. O pagode provava sua eternidade, sua capacidade de unir gerações, de emocionar pessoas de todas as idades. Em cada tardezinha, uma história diferente se desenrolava. Péricles subindo ao palco para cantar com Tiaguinho os sucessos do Exalta Samba. Alexandre Pires relembrando a época do Só Pra Contrariar. Jovens artistas como Ferrugem e Dilsinho mostrando que o futuro do pagode estava garantido. A tardezinha se transformou na maior turnê da música brasileira, mas seu maior legado foi manter viva a chama do pagode, preservando sua história enquanto abria caminho para o futuro. O projeto provou que o pagode dos anos 90 não era apenas nostalgia, era a base sobre a qual uma nova geração construiria seu próprio caminho. Feche seus olhos e imagine-se em uma tardezinha. O sol começando a se pôr, milhares de vozes cantando em uníssono, é tarde demais. Deixa acontecer. Ainda gosto de você. Sinta o calor da multidão, a emoção de cada música que marcou época, o momento mágico em que passado e presente se encontram. Mas enquanto a tardezinha conquistava o Brasil, uma nova geração de artistas começava a despontar. Jovens talentos que cresceram ouvindo o pagode dos anos 90 e agora estavam prontos para escrever seu próprio capítulo nessa história. Como seria o futuro do pagode nas mãos dessa nova geração? A resposta estava prestes a surpreender a todos. Capítulo 7. A nova geração do pagode. Enquanto a tardezinha consolidava seu lugar na história, uma nova geração de artistas emergia com força total no cenário do pagode brasileiro. Era o momento de nomes como Ferrugem, Dilsinho e Mumuzinho mostrarem que o futuro do gênero estava em boas mãos. Ferrugem surgia com uma voz única, potente, que lembrava os grandes nomes do pagode. Com Climatizar, Sinto Sua Falta e Eu Juro, ele provava que era possível manter a essência do pagode tradicional com uma roupagem contemporânea. Sua interpretação carregava a alma do samba, mas falava diretamente com a nova geração. Dilsinho chegava trazendo modernidade ao pagode. Péssimo Negócio, Refém, Encontro conquistavam as paradas de sucesso, enquanto seu estilo próprio atraía um público jovem para o gênero. Sua forma de compor e interpretar mostrava que o pagode podia se renovar sem perder suas raízes. Mumuzinho, com seu carisma contagiante, conquistava o Brasil com um fulminante e Falta Você. Sua história de superação, vindo do programa do Faustão até se tornar um dos principais nomes do pagode atual, inspirava uma nova geração de artistas. O mais impressionante era ver como esses novos talentos reverenciavam seus mestres. Ferrugem não escondia sua admiração por Péricles,
Dilcinho citava Tiaguinho como grande influência, e Mumuzinho carregava em seu som a herança do fundo de quintal. As redes sociais tiveram papel fundamental nessa nova era. Lives, vídeos virais e interação direta com os fãs aproximavam ainda mais os artistas de seu público. O pagode se adaptava aos novos tempos sem perder sua essência. Os encontros entre gerações se tornaram cada vez mais frequentes. Em um show histórico, Ferrugem dividiu o palco com Péricles, suas vozes se unindo em Ela Vem Com Tudo. Dilcinho e Tiaguinho gravaram juntos, mostrando que a passagem do bastão acontecia naturalmente. O mercado do pagode vivia um novo momento de ouro. As plataformas digitais revelavam números impressionantes de streaming. Os shows lotavam casas de espetáculo, e uma nova geração de fãs se apaixonava pelo gênero. Projetos inovadores surgiam. O Boteco do Gustavo Lima recebia Ferrugem para uma versão pagode de seus sucessos. Mumuzinho lotava o Maracanãzinho. Dilcinho quebrava recordes com seus vídeos no YouTube. Feche seus olhos e sinta o pagode se renovando. A voz grave de Ferrugem nos lembrando os grandes intérpretes do passado. Dilcinho modernizando o gênero sem perder sua essência. Mumuzinho trazendo alegria e reverência para o pagode. A nova geração mostrava que o futuro do pagode estava garantido. Cada um desses artistas trazia sua própria identidade, mas mantinha vivo o espírito que começou lá atrás, na Pedra do Sal. Era a prova de que o samba e o pagode são eternos, sempre se renovando, mas nunca perdendo sua alma. Mas uma grande celebração ainda estava por vir. O encontro que reuniria todas as gerações do pagode, do fundo de quintal aos novos talentos, numa noite que entraria para a história. Como seria esse momento único? O que aconteceria quando todas as vozes do pagode se unissem em uma só? Capítulo 8. O grande encontro das gerações. 10 minutos. Narrador. Era uma noite especial no Rio de Janeiro. De volta à Pedra do Sal, onde nossa história começou, o mistério do envelope finalmente seria revelado. Ali, naquele lugar sagrado onde o samba primeiro ecoou, todas as gerações do pagode estavam prestes a se encontrar. O envelope guardado por tanto tempo continha mais que uma simples mensagem. Era um chamado para celebrar a eternidade do samba e do pagode. Do fundo de quintal aos novos talentos, de Benito de Paula a Ferrugem, cada artista trazia consigo uma parte dessa história rica e vibrante. Em uma noite mágica, o encontro aconteceu. O piano de Benito de Paula abriu a celebração com Retalhos de Cetim, logo seguido pelo banjo de Almir Neto do fundo de quintal. Jorge Aragão e Zeca Pagodinho relembraram os tempos do Cacique de Ramos. O Raça Negra fez o Brasil inteiro cantar É Tarde Demais, mais uma vez. Entre risos e música, alguém sugeriu uma brincadeira, uma eleição dos melhores do samba e pagode. O resultado trouxe sorrisos a todos. O fundo de quintal foi aclamado como o pai de todos, Alexandre Pires eleito o artista completo, Bete Carvalho confirmada como a eterna madrinha, Alcione celebrada pela elegância, voz e interpretação, Rodriguinho e Tiaguinho escolhidos como os mais ousados, e Ferrugem como o representante da nova geração. Mas como lembrou o mestre JC, aquela votação era apenas uma forma divertida de celebrar a evolução do samba e do pagode, não havia maior ou menor, cada um tinha seu valor único nessa história. Tiaguinho, representando a força da tardezinha, trouxe todo o romantismo dos anos 90. Alexandre Pires do Só Pra Contrariar, Péricles relembrando a época do Exalta Samba, Belo com seus sucessos eternos, cada um contribuindo com um capítulo dessa história. A nova geração mostrou sua força. Ferrugem emocionou com sua voz potente, Dilcinho trouxe modernidade ao pagode tradicional, Mumuzinho contagiou com sua alegria característica. Era a prova viva de que o gênero estava mais forte que nunca. Os encontros no palco emocionaram a todos. Péricles e Ferrugem cantando juntos, suas vozes se complementando perfeitamente. Tiaguinho e Dilcinho mostrando como o pagode evoluiu sem perder sua essência. O fundo de quintal abençoando a nova geração, passando o bastão para o futuro. E foi ali, embaixo da histórica tamarineira do Cacique de Ramos, que a noite atingiu seu momento mais especial. Uma grande roda de samba se formou, reunindo todas as gerações. O clima era de pura festa. A cerveja gelada correndo solta, as palmas das mãos marcando o ritmo com força e alma, vozes se unindo em uma só quando alguém puxou Nossa Escola. A música ecoava como uma reverência aos grandes mestres, Dona Ivone Lara, Cartola, Martinho da Vila, Candeia,
gigantes que abriram os caminhos para todos que ali estavam. Era o samba em sua forma mais pura e verdadeira, exatamente como começou. As câmeras de Diana captavam cada momento dessa noite histórica. Mestre JC, emocionado, via a sua profecia se realizando. Quando todas as gerações se unissem, o samba revelaria seu maior segredo. Ele é eterno, sempre se renovando, mas nunca perdendo sua alma. Feche seus olhos agora e faça essa viagem no tempo comigo. Sinta o calor das pedras da Pedra do Sal sob seus pés, aquelas mesmas pedras que testemunharam os primeiros batuques. Ouça os tambores dos escravos ecoando através dos séculos, transformando-se no som do primeiro samba gravado. Deixe-se levar pela emoção de estar num show do Raça Negra nos anos 90, cantando É Tarde Demais, junto com milhares de vozes, ou sentir a energia contagiante de Alexandre Pires comandando o Só Pra Contrariar com Depois do Prazer. Sinta a energia da Tardezinha com Tiaguinho, o talento da nova geração com Ferrugem, Dilcinho e Mumuzinho. Como diz aquela canção imortal, não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Porque o samba e o pagode são mais que música, são a alma do nosso povo, são história de resistência, são prova de que a arte supera qualquer barreira. Das senzalas aos palcos, dos quintais aos estádios, o samba e o pagode seguem vivos, pulsando em cada coração brasileiro. E agora essa história também é sua. Leve-a com você. Compartilhe-a. Mantenha viva essa chama. Porque enquanto houver um pandeiro tocando, um cavaco chorando, uma voz cantando, o samba estará vivo. De Donga a Tiaguinho, de Tia Ciata a Tardezinha, somos todos guardiões dessa herança. O samba e o pagode são eternos, sempre se renovando, mas nunca perdendo sua essência. Como uma corrente de amor e tradição, passando de geração em geração, levando a alegria, emoção e a alma do povo brasileiro. Esta história não termina aqui. Ela continua viva em cada roda de samba, em cada show de pagode, em cada coração que bate no ritmo do nosso samba. Porque enquanto houver música, enquanto houver amor, o samba e o pagode seguirão eternos, como a própria alma do povo brasileiro.